O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz, logo no início, falando que Jesus se reuniu com tanta gente que nem sequer podia comer. Uma coisa bonita, né? Jesus que reúne tanta gente, que atrai tanta gente, que sem dúvida estavam em dificuldades e o procuravam. O curioso desse evangelho é que isso gera críticas, a começar da sua família. Diz no início do evangelho, quando os parentes souberam, foram agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si, estava meio doido. É interessante, Jesus fazia tantas coisas boas e eles vêm dizer que estava fora de si. Aí chegam as autoridades religiosas, a coisa vai piorando cada vez mais. Dizem, está possuído por Beelzebu.
Por que será que eles viam isso? Na verdade, Jesus veio trazer uma mensagem muito diferente, que não é fácil de ser acolhida. Por mais que nós digamos, né, nós somos cristãos, somos seguidores de Jesus, somos batizados, mas o processo para a gente entender quem é Jesus, ele dura a vida toda. Porque, citar 3 exemplos. Jesus, por exemplo, fala, se você quer segui-lo, você tem que repartir o que você tem com quem está passando necessidade. Para muita gente isso é um absurdo. Como é que eu vou? A tendência da maioria da sociedade é acumular, né? A gente vive, essa é a ideia básica. E Jesus vem dizer, é bom que você tenha, mas você tem que repartir, você tem que ajudar quem está passando fome, quem está passando necessidade. Muita gente vai interpretar que Jesus está ficando meio doido, digamos assim. Porque é necessário ter essa abertura de espírito e esse despojamento das coisas materiais para a gente saber quem é Jesus, entender. Jesus fala também que se alguém fizer algo contra você, você tem que perdoar, tem que dialogar e não pagar com a mesma moeda. Lembra daquele frase de Jesus, né? Foi dito antigamente, dente por dente, olho por olho. Eu digo a vocês, se alguém te fizer um mal, não reaja. Procure entrar em entendimento. O conceito de família, que depois Jesus vai falar, né? Que quem é minha mãe, quem é meu pai, é meu irmão, minha irmã. O conceito de família não é pelo sangue ou pelo nome de cristão. O conceito de família é pelas atitudes, né? Tanto é que ele vai concluir o Evangelho dizendo, quem quiser fazer parte da minha família, tem que fazer a vontade de Deus. E Jesus veio nessa terra para mostrar para cada um de nós, para todas as pessoas, qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus que é pai, qual que é o grande desejo de um pai e de uma mãe? O maior desejo é que os filhos vivam unidos. Qual a maior decepção de um pai e de uma mãe? É os filhos viverem desunidos. Infelizmente, né, no nosso mundo há tanta divisão, tanta violência. Mas Jesus ele veio então trazer essa nova maneira de ver. Perdoe, quantas vezes ele falou? 70 vezes 7. É um número simbólico para dizer que é difícil perdoar, mas a gente tem que entrar nessa dinâmica. E não na dinâmica da vingança, da perseguição, da violência, para dizer, eu sou mais forte, eu vou me impor. Não. Um terceiro exemplo, que é difícil para a gente entender, Jesus falou assim, lembra quando 2 discípulos de Jesus pedem para Jesus, quando você estiver aí no poder, eu quero ser 2 ministros, né? Aliás, a mãe de 2 discípulos que vai falar. E Jesus responde, quem quiser ser importante, seja o servidor, se abaixe. Ele não só falou, né? Ele deu o exemplo. Na quinta-feira santa a gente celebra, né? Colocou o avental, lavou e beijou os pés dos discípulos. Para muita gente isso é loucura, né? Eu quero é ser servido e não me abaixar, me rebaixar. Então Jesus tem uma lógica diferente, mas Jesus quer que todos sejam irmãos. O que divide é o orgulho. Aliás, aqui, quando acusam Jesus, que estava possuído por Belzebu ou pelo diabo,
Esse é o espírito da divisão. Até a palavra diabo na etimologia significa aquele que divide, né? Aquele que não quer um grupinho de um lado, de outro. Jesus e o Espírito Santo, que tomou conta de Jesus, é aquele que une as diferenças. Nós celebramos recentemente a festa de Pentecostes, né? Falavam línguas diferentes, mas se entendiam. É a graça do Espírito Santo que nos faz entender, que nos faz perdoar. Quando a gente vê casais que vão caminhando, né, 25, 50, 70 anos de casado, só pode ser o Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, divide logo. Um vai para um canto, outro vai para o outro. Quando a gente vê famílias que caminham juntos, apesar dos percalços, só pode ser o Espírito Santo. Porque se entrar o espírito da divisão, o espírito do dinheiro, o espírito da arrogância, o espírito do orgulho, divide. E a divisão mata qualquer coisa. Aliás, a raiz da divisão, nós vimos na primeira leitura, está lá em Adão e Eva. Deus fez o paraíso, né, como nós sabemos, e disse para eles: olha, essas duas árvores aqui, esses dois frutos vocês não podem comer, que é o do conhecimento do bem e do mal e da vida. Ou seja, vocês não queiram ser melhores do que os outros. Aí a serpente chegou e falou: não, pode comer, porque assim vocês vão ser igual a Deus. Está lá na Bíblia, no Gênesis. Eu acho que aqui está a raiz de todo o pecado. A gente querer ser igual a Deus, né? Nós, limitados e pecadores, já repararam que às vezes a gente cai nessa e os outros caem também. O que é ser igual a Deus? É querer mandar na vida dos outros. Você está errado, você não deveria fazer isso, né? Se achar. Jesus botou o dedo na ferida. Ele falou assim: como é que vocês vão tirar o cisco do olho dos outros, se no olho de vocês tem um pedaço de madeira, tem uma trave? E então, quando Deus chamou para fazer uma reunião de avaliação, chamou Adão, Eva e a serpente, como é que aconteceu ali? Um joga a culpa no outro. O orgulho faz isso, não assume os seus limites, né? Adão disse que o problema foi de Eva, Eva foi a serpente. É a falta de maturidade. Me sempre faz lembrar, uma criança faz isso, né? Tem um doce na geladeira, sumiu, aí a mãe fala: quem pegou o doce daqui? Ah, foi o gato, né? Não assume, uma brincadeira, é claro. Agora, a pessoa madura, cristã, não, fui eu. Nós somos pecadores mesmo, somos limitados. Deus nos deu, né, a graça do sacramento da reconciliação. A pessoa madura, ela assume seus limites, tem humildade de pedir perdão. Então, esta celebração é a celebração da família de Jesus. No final, né, está lá Maria e os parentes de Jesus, e alguém, como é que diz aqui no final? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E disse: quem faz a vontade de Deus, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Fazer a vontade de Deus é ter uma atitude diferente. Ter uma atitude diferente. Interessante que os verdadeiros parentes de Jesus, que era do sangue de Jesus, digamos assim, eles criticam Jesus, né? Diziam que Jesus estava fora de si.
Agora, muitos outros que não tinham parentesco nenhum, esses são da família de Jesus. O maior elogio que Jesus fala, né, foi daquele do bom samaritano, que teve tempo para o próximo, que se abaixou e cuidou da pessoa que estava caída na estrada, porque foi ferida por um ladrão, né? Esse episódio que a gente conhece bem. Esse é da família de Jesus, porque ele teve a mesma atitude de Jesus. Então vamos pedir ao Pai, nós estamos aqui, nesse final de domingo, para nos encontrarmos com Jesus, na comunidade, na sua palavra, na Eucaristia, porque nós queremos aprender com Ele. E esse aprendizado dura a vida inteira. Então que nessa semana a gente possa prestar atenção, não nos outros, que normalmente a gente presta muita atenção nos outros, prestar atenção em nós mesmos, nos momentos de oração. Será que eu estou sendo da família de Jesus? Pertencer à família de Jesus não basta nome. Quando eu falo nome, quer dizer ser cristão. É claro que nós somos cristãos. Mas é necessário, como diz Jesus, fazer a vontade de Deus. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Imitando Jesus? E nós vimos, né, que fazer a vontade de Deus é ter um espírito de despojamento, de simplicidade, procurar sempre estarmos unidos. Quem é da família de Jesus, vê no rosto de cada pessoa um parente, porque aquele meu irmão, aquela minha irmã, ele também é da família de Jesus. Não acontece isso? Quando alguém está falando mal de algum parente, a gente fica assim, fala, opa, ele é meu primo, é minha tia, viu? Não fala mal dele não. Mas na verdade a gente deveria ter essa atitude quando falar mal de qualquer pessoa. Epa, ele é meu parente também, porque nós somos da mesma família de Jesus. Numa comunidade, né, nós deveríamos nos sentir como se fosse uma família de sangue. Temos diferenças? Temos defeito? Temos. Mas Jesus veio para criar uma só família. Como ele diz no Evangelho de João, né? Que todos sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus, ajudai a cada um de nós a nos sentirmos de tua família, tendo o mesmo sentimento e a mesma atitude de amor ao próximo, de união, de perdão e misericórdia, que tivestes com todas as pessoas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,